Estamos de volta, continuação da teontologia, pastor. E aí, Luquinha, estamos juntos aí. Estamos aí de novo. A aula passada a gente começou a falar sobre o estudo de Deus, o ser de Deus, né? É um ser magnífico, o máximo da criação. E a gente parou sobre os atributos de Deus, né? Isso aí. Falar sobre os atributos de Deus, os comunicáveis e os incomunicáveis, né? Eu até ver com você, pastor, esses atributos comunicáveis. Uma vez eu vi um pastor falando que tudo, e isso eu vi na prática, todo tipo de sentimento que nós temos, por exemplo, se eu tenho amor com a minha esposa, com o meu filho, foi Deus que me passou, né? Com certeza. E a única questão é que tudo que é de Deus é perfeito. Então a gente vê que há alguma variação, né, com relação aos sentimentos humanos, por causa do pecado, por causa do distanciamento de Deus, mas a gente consegue identificar, porque se Deus é amor, nós também amamos, né? Se Deus é misericordioso, o homem também exerce com misericórdia. O homem também é generoso, né? Então você vê que há também a longanimidade. Então, legal. Todas essas coisas, né? A mansidão, a gente vê que, né, tem pessoas que não têm, mas às vezes ele não tem para alguma área, mas em outros ele exerce. É verdade. Aflora de algum jeito os atributos, eles aparecem, mesmo que sejam em momentos indevidos ou de formas que não deveriam ser, né? Que até mesmo o mais perverso, às vezes ele exerce com amor para alguma coisa, para alguma pessoa. Então a gente vê que os atributos eles estão presentes. Legal. Então hoje a gente vai dando continuidade a falar sobre atributos de Deus. O que seria atributos de Deus? São as características que formam o caráter de Deus. Aquilo que Deus é, aquilo que Deus faz, são os atributos de Deus, né? O ser de Deus. Ele tem dois atributos, os incomunicáveis e os comunicáveis, né? Os incomunicáveis seriam aqueles atributos que só Deus tem, só Deus possui. Que seria a onipresença, a onisciência, a onipotência. Isso. Deus está em todo lugar, Deus sabe de tudo, né? E Deus tem todo o poder, né? Só Deus tem isso. E é bom salientar que o inimigo da nossa alma, o diabo, ele não tem esses três atributos, né? Isso é importante porque o diabo ele não sabe o que você pensa. É verdade. Eu não sei se as pessoas desconheciam isso, né? Mas ele não sabe o que você pensa. Tanto é que quando nós exteriorizamos os nossos sentimentos, que ele percebe se aquilo que ele está lançando está fluindo ou não. Dando resultado, né? Então ele insiste até você demonstrar ali. Então é importante, por isso que a Bíblia fala que quando nós até estamos ali orando em línguas, né, nós estamos falando diretamente com Deus, canal, né? Direto, né? Canal direto, ou se for a questão mais como aconteceu em Atos 2, né? Eles começaram a pregar em outras línguas, mas aí seriam línguas humanas, né? Que as pessoas conheciam. Sim. Então aí já é uma outra forma, né? Legal. Mas não vamos entrar nesse assunto, senão a gente vai sair. Vai fugir tanto, né, gente? Então, os atributos incomunicáveis de Deus que só Deus tem. Não há nenhum outro ser no universo, no cosmos que tem. Onipresença, onisciência e onipotência, né? Que ele também é imutável, independente e é único, né? É um ser único, não há ninguém como ele. Então, se algumas pessoas dão essas referências, esses atributos ao inimigo das nossas almas, ao diabo, está errado. É só Deus, o único verdadeiro Deus, que tem esses atributos. E ele não comunica a ninguém. Só ele que tem. Não, tem a pessoa, eu consigo ler pensamento, eu tenho poder, eu sei estar em todos os lugares. Mentira. Então, esses atributos são incomunicáveis. Então, esses atributos, né, pastor? A pessoa pode ser a pessoa mais íntima de Deus. Se pedir para Deus esses atributos, não vai ser comunicado. Ó Deus, eu quero ter todo o poder. Não. Eu quero estar em todo lugar. Não precisa nem perder tempo orando. Nem perder tempo orando. Eu quero saber todas as coisas, né? O único poder que nos foi liberado é o que Cristo disse, né?
Marcos 16, 15, lá que fala: ide por todo o mundo, pregar a palavra, em meu nome expulsarão demônios. E é o suficiente. É aquilo que Jesus ele liberou para nós com um propósito. Um propósito. O propósito de tirar as pessoas do inferno. Exatamente, legal. É a grande comissão. Esse poder não está liberado. Esse poder sim. Então, esses atributos incomunicáveis são os atributos que só pertencem a Deus. Deus não partilha com ninguém, só Ele tem. E pra gente, a nossa mente é bem limitada, né, pastor? E você vê assim, como pode uma pessoa estar em todo lugar ao mesmo tempo, saber todas as coisas, ter todo o poder? Deve ser A mente humana não consegue. A mente humana, como é que ele está aqui, está em todo lugar? Imagine se você conseguisse ouvir todos os pensamentos de todo mundo na Terra, você ficar louco, né? Eu tinha um primo que falava isso, pastor. Eu não vou orar a Deus agora porque tem muita oração. Eu vou orar de madrugada que a fila é menor. Ele vai atender. Ele vai atender, tem pouca gente falando com ele, tem que estar mais tranquilo. Então, como pode escutar tudo ao mesmo tempo? Então, é um dos atributos que nossa mente... Aí a gente chega no ponto que a gente falou da aula passada, sobre a grandeza de Deus, né? E o quanto nós somos pequenos. Verdade. Porque Deus conseguir interagir com todos ao mesmo tempo, né? Isso só coisa de Deus. Sim. Eu tenho uma ilustração que o pastor Hernando de Lopes diz que é como se olhar para um avião, né? Você está olhando de longe lá, é pequenininho. Mas conforme você vai chegando perto... O Airbus 380. O porta-aviões, você vai chegando perto, você vai ver que o pequeno é você, né? Legal. Então tem também os atributos comunicáveis, esses sim. Os atributos comunicáveis podemos encontrar na nossa personalidade, nos nossos traços. Deus nos criou e comunicou esses atributos ao nosso ser. Uma medida onde podemos caracterizar atributos intelectuais, morais e sabedoria. Eu até listei aqui, pastor, que é interessante a gente saber, os atributos intelectuais seria como o presente, né? A visão, o passado, a memória, o futuro, a presciência. Um exemplo, você quer saber do que está acontecendo agora, você tem a visão do que aconteceu no passado, você tem na memória, entendeu? E aí, no caso, a presciência seria até como um sonho, né? Você ali, você olha para frente e vê algo assim, não tendo a certeza se vai acontecer ou não, mas o homem ele tem essa podemos colocar assim, essa característica, né? Isso, exatamente. Às vezes você olha pra frente, você vê as coisas acontecendo. Assim. Legal, né? Isso aí parece que não, isso aí é um dedo de Deus que colocou entre a gente, né? Que legal. A Bíblia fala que... imagine se o homem não pudesse sonhar, né? Verdade. Seria algo muito, acho que não só chato, limitado. Limitado, né? Se só tivesse o que você está vendo agora e o passado. Exatamente. Mas, pelo contrário, né? O que eu tenho de memória do passado, que eu estou vendo agora, eu posso projetar algo diante dessas coisas. E até mesmo para não fazer, né? Se caso foi um erro ou se é algo que eu não estou gostando do que está acontecendo agora, eu posso projetar, fazer no presente algo diferente. Aquela ideia, quando você já fala, no futuro eu quero ter uma casa, quero ter um filho, quero ter um carro, né? Quero morar em tal lugar, né? Um sonho, algo que você... E você, olhando para isso, você vê que foi vontade de Deus, intenção de Deus de colocar isso em nós. Sensacional, né? Eu podia tirar, não, isso aí você não vai ter, mas é sensacional. Não nos priva de nada. Os atributos morais, né? Que amor, paciência, misericórdia, a gente vai pegar a mexerica do fruto do Espírito, né? Cada gominho lá, em Gálatas 5, né? A soberania também é um atributo da soberania, que é a santidade, sabedoria e vontade, né? Você procurar saber de algo, né? Procurar ter vontade de saber de algo, isso é um atributo que Deus colocou na gente, né? E você vê que às vezes as pessoas falam que o conhecimento, a sabedoria, mesmo buscar essas coisas, às vezes as pessoas olham isso como algo que não vem de Deus, né? Que é maligno, né? Mas não é. Você vê que Deus, ele é o ser que tem toda a sabedoria. É verdade.
Na verdade, tudo que o homem inventou, descobriu e fez na Terra, Deus que revelou para alguém. É verdade, é verdade. Se o homem fez, vamos dizer assim, hoje a vacina que cura um vírus, Deus deu conhecimento para ele poder, Com né? certeza. É legal. Então esses são atributos que Deus, atributos comunicáveis que Deus comunica a nós. Então todo tipo de sentimento, de vontade, de senso de razão, senso de moral que você tem, foi Deus que implicou a você quando você nasceu, né? Isso é uma evidência enorme de que Deus existe, né, pastor? Olhando por esse ponto de vista, né? Com certeza, o que aponta até na questão aqui por exemplo, da santidade, você vê que é uma forma que Deus estabeleceu ali, ou coloca, né, no homem, para que ele busque ser ou como ele, né? Sim. Ali como se fosse um alvo, um objetivo, um padrão. Uma meta, né? Um padrão. Legal. Então é interessante isso. É onde você vê que Deus ele é um ser distinto, né? E imagine, colocar em mim a vontade de ser como ele. É onde entra aqui a questão da santidade, e aí a vontade entra também na questão do que eu faço de escolhas, né? Sim. Até mesmo para estar com Deus numa eternidade vai depender daquilo que o próprio Deus colocou em mim. É verdade. Ele já sabe até a nossa decisão, né? Legal. Então, uma coisa que as pessoas confundem também, né, pastor? Que Deus tem somente os atributos incomunicáveis. Os atributos comunicáveis ele não tem. Ele designou só para a criação dele. Isso também é errado, né? Se nós temos isso, é que Deus tem e comunicou a nós, né? Vem dele, exatamente. Então, e a Bíblia inteira você vai conseguir olhar para isso, né? Damos Deus... e a gente coloca assim como atribuir uma condição humana a Deus, né? Sim. Para que a gente pudesse entender. Mas na verdade Deus ele tem todas essas coisas, né? Legal. E a partir desses atributos, Deus foi ganhando alguns nomes, né, pastor? Que a gente usa em canções, usa em orações. Usada bastante no Antigo Testamento. Eu separei algumas aqui, as mais conhecidas, né? Que é o El Shaddai, Deus Todo-Poderoso. Né? O interessante é que o nome de Deus ele sempre foi revelado ao homem em momentos em que ele se deparava com algumas situações oportunos ali, né? É verdade. Então eu vejo isso como oportunidades que o próprio Deus esperou ali surgir para que ele se revelasse de uma forma diferente. Legal. Em cada ocasião, né? Por exemplo, com certeza o El Shaddai, quem colocou esse nome de Deus Todo-Poderoso, foi numa demonstração do poder de Deus. Ele falou, esse é o Deus que tem todo o poder. Isso, exatamente. Exemplo, como que eu vou conhecer o Jeová Rafa, o Deus que cura, se eu passei por um momento que eu precisava de uma cura, né? E aí que a gente fala para quem está nos assistindo nesse momento, que cada dificuldade ou cada obstáculo, ou cada momento que você passa na sua vida é uma oportunidade para Deus se revelar para você. Se revelar, exatamente. Porque não basta eu saber que ele tem todo o poder. Seria muito mais interessante eu presenciar esse poder na minha vida. E até bom para mim que aí eu vou experimentar na pele, né? É a mesma coisa. Como eu posso dizer que tenho fé em Deus se eu não passei nenhum momento para aplicar essa fé? É verdade. Porque não adianta eu dizer, eu creio em Deus, mas no momento de passar por uma situação, você sucumbe ali, né? Então a fé ela é forjada, Deus ele nos prepara, né? A cada dia, a cada circunstância. E às vezes a gente é tão limitado assim, fala assim, Deus, eu quero ter fé. Ele fala, você quer ter fé? Certeza? Então, tá certeza que você está pedindo. Então toma. Aí acontece a situação com você, não quero ir, mas você não pediu ter fé? Tenha fé. Exercita a fé. E a fé também, ela se manifesta em momentos adversos. Né? É onde eu exerço a minha escolha, eu vou ter que escolher. Ou eu creio naquilo que a palavra me revelou, ou eu desabo. Ou eu não vou crer.
E é nesse momento que eu tenho que escolher, né? E até essa questão de não saber o que vai acontecer lá na frente tem a ver com a fé. Eu decidi criar, até mesmo a minha própria vida. Eu recebo Jesus, ele revelou para mim através da cruz, através do seu sacrifício, do evangelho, e eu escolho então segui-lo pela fé. O que significa isso? Que eu vou andar a cada dia sabendo que eu sou limitado, mas eu creio em Jesus para poder seguir até o final. E através disso que eu continuo, né? É através disso que eu continuo, porque se eu for olhar para mim mesmo, eu vou parar. Já era. Mas pela fé no que Jesus diz, ele está dizendo, confie em mim e você vai conseguir ir até o final. Legal. Então tem alguns nomes aqui, depois a gente pode colocar até na descrição, né, pastor, lá. El Shaddai, Elohim, Shammah, Kadosh, Deus Santo, Deus Presente, Jireh, Deus da Provisão, Jeová Shalom, Deus de Paz, Jeová Rafá, Deus que cura, Elohim, Shammah, El Roi, Elcaná, Jeová Nissim, o Palé. Então são... É legal que o Elohim não há outro igual. Então, acho que foi num momento de conflito em que outros deuses podiam estar aparecendo ali no meio da história, até que se depararam com uma situação, opa, igual a esse não pode ter parecido, mas igual a esse. O Tsikenu, né, que é minha justiça, né? Então são os nomes que o pessoal do Antigo Testamento aplicava muito nesse momento de fé, né? Que aconteceu alguma situação na nossa vida, eu tenho Deus. Qual Deus? Jeová Rafá, o Deus que me cura. Jeová Shalom, Deus de paz, né? Até que quando ele apresentou-se para Moisés, ele falou, e agora? Eu vou lá, eu vou falar que Deus que é esse? Não tem nome, não tem nada. Deus disse para ele assim, fala que eu sou. E aí já dá um parecer para nós. O que você precisa, eu sou. Só completa a frase. Ele é o completo. É o Deus completo. É verdade. Pode pensar em qualquer coisa. Ele diz, eu sou. Eu sou. Não tem dificuldade, eu sou. É isso aí. E no Novo Testamento, ele a narrativa é usada muito como Theos e Kyrios, né? A gente até falou nas aulas passadas, né? Que indica como Deus, como Senhor, como uma santidade, né? Então, são os nomes de Deus, que Deus tem muitos nomes que é citado, a gente separou aqui os mais comuns, pra gente ter conhecidos, mais conhecidos, né? O pessoal tem que, esses nomes que Deus é chamado também indica, né? Ou aponta para uma característica, um atributo de Deus, né? Que o cara que chamou Deus de El Shaddai, Deus Todo-Poderoso, provavelmente ele sentiu na pele o poder de Deus, né? Sentiu e aí tem a ver ali com o próprio caráter. De Deus, né? Legal. Que revela alguns atributos. Né? Caráter, a sua postura, a maneira como ele interage com as coisas, com o ser humano, né? O Deus que é imutável, que ele permanece diante de todas as coisas que mudam no mundo, ele permanece ali mesmo, né? Sim. A Bíblia diz que ele é o mesmo ontem, hoje e continuará sendo. É verdade. Então é algo para a gente pensar um pouco nisso, que o mundo se moderniza tanto, né? Mas o Deus, ele é o mesmo. Verdade. Com a tecnologia tão avançada, até hoje ninguém, como diz a canção, né? Ninguém explica Deus, né? Como diz a canção. Então, a gente trouxe na aula passada e continuando que Deus é um Deus único, é uma pessoa, tem os seus atributos, né? Tem o seu nome específico ali, tem a sua ideia de ele é revelado através da criação, né? A criação aponta para ele. Inclusive, esse negócio do nome específico, tem um nome que acho que são 5 letras do nome de Deus, né? O nome original de Deus, que perdeu a pronúncia, né? Aí eles não sabem, o judeu diz que não é essa pronúncia, acabaram escrevendo lá, mas ninguém pronuncia o nome. Aí eu creio que vai chegar o tempo que Deus aí vai se revelar na sua plenitude, que é o momento em que a Bíblia diz que a nossa mente ela vai ser aberta, né? Por causa da ausência ou os pecados sendo extintos,
o ser humano ele vai voltar à essência, né? Sim. Porque imagine, Adão ele pôs o nome de todos esses animais da criação, Sim. todos esses nomes científicos, ele pôs. Você pode ver que a Bíblia diz que ele catalogou todos esses nomes. Fez um Excelzinho ali. Ele não tinha o MacBook, só não tinha. ele guardou tudo isso na cabeça. Né? Legal. Então você vê como era a mente do ser humano Sim. antes da queda e o que ela se tornou depois. Como corrompeu, né, pastor? Como... E agora tá pior, né? Verdade. Vai caminhando para um pior. Então a gente trouxe várias evidências aqui da teontologia, evidenciando que existe sim um Deus, que ele se revela, né? A revelação máxima de Deus aos homens, para quem não vê na criação, é Cristo, né? Tudo que Cristo fez, ele viu o Pai fazendo, então quebra aquele paradigma de que Deus é uma pessoa legal, é uma pessoa chata e Jesus é uma pessoa legal, né? Já quebra por aí que tudo que Jesus fez, você acha que Jesus é uma pessoa boa? Tudo que ele fez, ele viu Deus fazendo, né? Então, esse estudo de Deus traz para a pessoa, fazendo isso de uma forma geral, pro original dela, né? Quanto mais você conhece Deus, você traz pro seu original, para o seu intuito de vida seu original, para sua base de vida social, para o seu motivo de vida original, né? Que é o que Deus nos criou para fazer, o que Deus nos ensinou a amar, o que Deus nos ensinou a ter relacionamento. Então, quanto mais você conhece a Deus, que a gente está falando na outra passada, mais você quer conhecê-lo, porque não importa que a gente vai estudar, nós não vamos chegar no conhecimento completo dele, né? Porque isso é interessante, porque no livro de João, no capítulo 1, diz que a própria palavra, a própria revelação de Deus é o próprio Deus. Sim. Então eu não estou interagindo com algo que vai só gerar sabedoria, eu estou interagindo com Deus ainda. Verdade. Então isso dentro de mim, na minha vida, gera algo diferente de outras coisas que eu venho buscar conhecimento. Legal. E a gente colocou aqui também, né, algumas consequências de você não querer ou você não conhecer a Deus. Quando você conhece a Deus, a gente já falou que você resgata o jardim secreto, né? Você resgata o seu original, o seu plano original de vida, o seu plano original de coração. Também de você não conhecer a Deus tem algumas consequências, né, pastor? A gente colocou aqui que uma das principais consequências é uma pessoa sem autenticidade, sem relevância, busca soluções para sua vida nos problemas sociais, nas ciências, né, nas opiniões dos outros, no Google, né? O que eu faço? O que eu fazer? Eu te pergunto uma coisa, Lu. O que você acha que é pior? Uma pessoa que realmente, por exemplo, a pessoa não conhece mesmo a Deus, certo? Então ele cai aqui no que você falou, né? Essa ideia. E a pessoa o cristão, que é para conhecer a Deus, ser diferente e busca solução nessas coisas. É pior o cristão, né? Pior o cristão que sabe onde tem que ir e não vai, né? Porque a gente entende aqui, porque se a pessoa, no caso, está em trevas, normal, ela vai buscar nisso. Agora, o pior é o cristão que era para ter o conhecimento de Deus. Sim. Ele busca na filosofia, ele busca nas ciências sociais, nas pessoas, no misticismo, na parte esotérica. E eu acho que isso daí é uma prova da degradação até daquele que deveria ter o conhecimento de Deus. Sim. Deveria ser aquele que testemunha, vai levar o evangelho. Então você vê que é algo que tem declinado, né? Sim. Com que as pessoas vão chegar ao conhecimento de Deus, e quem está levando, era para levar o conhecimento, está perdido. Está perdido, né? E isso implica muito de você, o que o sulking atua na vida da pessoa, né, pastor? A pessoa chegou até um nível de Deus, busque um nível mais, né? Ande um pouco mais para dentro das águas, né? Se você, como eu estou falando, se você conheceu a Deus, tenho certeza que você não conheceu tudo de Deus. Busque mais conhecimento, você vai mais perto da luz, né? E você vê que essa questão de você ter um momento com Deus
é totalmente diferente do que nós vivemos no mundo. Nós corremos todos os dias, estamos atarefados, com a mente cheia. E para você conhecer um pouco de Deus, você tem que esvaziar, parar um pouco. Deixar de lado. É o objetivo de eu estar ali no lugar secreto, de fazer o sulking, de eu aquietar um pouco, né? Sim. Deixar as coisas seguirem um pouco sem mim, e eu parar um pouco para ouvir a Deus, e com certeza Ele vai se revelar dentro de nós. Isso é tão sensacional, né, pastor, que desde a nossa primeira aula, tudo vai indicando para um relacionamento com Deus, né? Todos os temas indicam da importância de você ter o seu íntimo com Deus, né? Isso é algo muito importante, porque se a pessoa quiser seguir a Deus sem ter relacionamento com Ele, ele se torna simplesmente um religioso como qualquer outro. Porque como que eu não tenho relacionamento com Deus, como eu não medito, não paro para meditar na palavra, para orar, para estar ali com o Senhor, como que eu vou ter uma conexão? Não sei, às vezes a gente vê que, não sei como que as pessoas têm esse entendimento, né? Porque às vezes você vê muito, a pessoa diz que é cristão, mas não ora, não medita na palavra, não tem um tempo com Deus. Então não é cristão, né? É difícil, né? A gente vê ao nível da degradação da mente, que a pessoa não consegue entender isso. É algo simples, é uma decisão que eu tomo. Eu preciso estar com Deus. Eu preciso parar, eu tenho que organizar o meu tempo, as minhas atividades. Eu preciso, não importa o tempo que seja, mas ele tem que acontecer. Exato. Porque do contrário, eu não vou ter o conhecimento de Deus. Que nós temos visto na aula anterior e nessa, que o verdadeiro conhecimento, ele se dá também pelo relacionamento. Pelo relacionamento, verdade. Então, uma das consequências de você não conhecer a Deus é você buscar uma relevância, você buscar a sua autenticidade em coisas que não provém de Deus, né? Você perde sua autenticidade, as pessoas não sabem mais quem elas são, tipo, como nós falamos na aula passada, ela precisa de algo, ela precisa adorar alguém, nós somos de fábrica, nascemos com isso, então ela vai buscar em alguma outra coisa, né? Então uma pessoa que não busca conhecimento a Deus, ela fica sem relevância, por dizer assim, né, pastor? Ela vai perder a sua natureza moral, biológica, ela vai se achar que ela é uma outra pessoa. Não, eu quero ser uma outro tipo de pessoa, eu quero ser um outro tipo de gente. Ela perde a sua originalidade, né? Porque a grande verdade é que assim, eu sou aquilo que Deus diz que eu sou. Então se eu não tenho conhecimento do que Deus diz quem eu sou, eu não sei nem quem eu sou. Eu não sei nem quem eu sou. Exatamente. E aí é onde as pessoas estão sendo assoladas pelo sistema, o diabo faz o que é da pessoa, ela não sabe o poder que ela tem em Deus. Sim. E o caminho mais rápido para isso é a idolatria, né? A gente até colocou como referência aqui, ó, Jeremias 2,13, que diz assim, ó: porque o meu povo fez duas maldades. A mim me deixaram manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas que não retêm água. Esse versículo, assim, ele traz algo triste que está acontecendo, mas ele é engraçado. Porque se você pôr no sentido prático, imagine que você tem o melhor filtro de água, nível de água mais puro, tá? Aí você pega um tambor, lá no ferro velho, um tambor, põe lá no canto do lado da pia, enche de água, aí você passa a beber daquela água ali, né? E é isso que a Bíblia está dizendo: deixaram um manancial de águas vivas e pegaram um tamborzinho lá de água parada, água suja, já com dengue, né? E tá bebendo aquela água. É isso que o versículo está dizendo. Beira loucura, né, pastor? Quando você coloca isso na prática, você observa e vê a loucura. Mas espiritualmente, muitos não conseguem enxergar. As pessoas acham que aquela água é a limpa, né? Aquela água é a correta de se beber, né? Você vê o tipo de cegueira que as pessoas têm de não conhecer verdadeiramente a Deus, né? Porque a Bíblia nos ensina que o próprio comunhão com Deus, conhecimento de Deus, nos livrará de muitas coisas. Em conhecer a verdade, a verdade vos libertará. Não só o conhecimento, mas ali
o andar, o interagir, o relacionamento com Deus começa a tirar um monte de coisa de mim, né? A me libertar de muitas coisas, muitos ensinos, muitas coisas que vieram ao longo de geração em geração, vai abrindo a minha mente e eu passo a ser alguém muito mais fortalecido, não vou ser facilmente enganado pelas coisas que estão acontecendo nesses dias. Verdade. E a frase tá clara aí, né? Ele não disse conhecer a verdade e talvez a verdade vai te libertar. Quem sabe vai te... Não, se você conhecer a verdade, você vai ser liberto. Porque imagine se Deus não confiasse nele mesmo. Né? Então até você me conhecer... Se me conhecer, pronto. Pronto, você não tem talvez. Não tem. Exatamente. Então outra consequência, né, é a corrupção. Já tá falando, é a degradação moral. A falta de visão do homem a Deus faz a corrupção chegar a nações inteiras, né? Perverte pensamentos, perverte raciocínio, o povo fica sem regras. O conhecimento de Deus é que impõe limites ao homem, né? Sem o conhecimento de Deus, o pecar é desenfreado dentro de famílias e dentro de nações. A gente vê que nações que abandonam o Deus são nações que estão indo aí de mal a pior, sem limites, liberam o uso de tais drogas, você agora pode matar, agora você pode isso, nações que vão se perdendo, né? O que eu vejo nisso, o mais triste disso, muitas vezes são pessoas cristãs que apoiam isso. Né, que estão a favor da filosofia, estão a favor de liberações que a Bíblia diz que não pode acontecer. Errado, né? E a pessoa ali, por causa de um movimento, por causa de um ideal, ela apoia aquilo e não consegue enxergar o que ela está fazendo diante de Deus. Isso. Né, que a Bíblia ela fala muito nessa questão da iniquidade, né, e muitas vezes o diabo ele tenta agir e alterar as próprias leis, né? No que outrora eram derivações de princípios bíblicos. Certo. Se você olhar as leis, até a própria lei penais, tudo vem tudo de princípios bíblicos. Baseado na Bíblia, né? Só que aí há agora uma deturpação para uma alteração para algo que confronta a Bíblia. Não precisa tanto. Não e aí o cristão está ali, não. Verdade. Né, são cada absurdo que vai acontecendo, a pessoa vai abraçando aquelas ideias, só que por trás daquilo a gente vê claramente que é o que a Bíblia diz que levanta-se a tudo que se chama Deus é objeto de adoração. Está lá em Tessalonicenses, né? Está bem diante das nossas olhos e agora o cristão às vezes está abraçado com isso, aí eu quero ver lá na frente o que vai virar isso. Vai acontecer. Então a falta de conhecimento de Deus, você vê aí corrupção no meio evangélico, pastores que se corrompem, né? Escândalos envolvendo pastores, pastores traindo o seu cônjuge, pastores desviando dinheiro de igrejas, né? Igrejas que tem o nome de que só rouba dinheiro, né? Igrejas que tem o nome que você só vai lá para poder pagar o seu dízimo, igrejas que não pregam a verdade, pessoas que não conhecem a Deus se corrompem, né? Vai ficando cada vez mais claro nessa corrupção, né, interna. É algo que eu falo para você, pastor, é algo que se não uma intervenção sobrenatural, não tem mais volta, né, pastor? Difícil. É difícil. Então, essa consequência de degradação moral, falta de visão de homem, né, falta de revelação de Deus ao homem, tem essa corrupção, tem esse declínio para o mal. A gente colocou referência aqui como Provérbios 29:18, dizendo assim, não havendo profecia, o povo perece, porém o que guarda a lei, este é bem-aventurado. Eu vi uma tradução, pastor, que está dizendo assim, não havendo a revelação de Deus, o povo perece. Não havendo visão de Deus, o povo perece. Então, eu entendo que o escritor de Provérbios está dizendo assim, se não houver a orientação, a passagem de conhecimento de quem é Deus para o homem, não tem volta. É por isso que, diante de cada situação, Deus ele sempre vai se revelar de uma forma. Sim. Então, por exemplo, nós passamos aí esse tempo de pandemia, né? Então, Deus ele revelou a nós, né, como aquele em que nós poderíamos ali
erguer o altar para quê? Para que nós fôssemos fortalecidos, para que diante de tudo isso que estava acontecendo, a gente não viesse a sucumbir. Né? Sim, então a gente vê que se nós ouvirmos ao que Deus está liberando em cada situação, a gente consegue permanecer. Então isso é importante, é buscar essa revelação que está na própria palavra. Legal. Buscar essa revelação que Deus ele está a cada dia interagindo conosco e se mostrando, né, para nós, aquele que conseguir entender, interagir, né? ou observar, né, ele vai conseguir receber e isso vai trazer benefício para a vida dele. É o chamado bem-aventurado, né? Com certeza. Então, na aula passada a gente falou sobre a revelação, né, na palavra e através de Jesus Cristo, né? Então, a gente colocou aqui também uma outra consequência é a ausência de temor a Deus, a ausência de convicção do pecado. Pessoas que não conhecem a Deus pecam a todo momento sem consequência, né? E para ele é normal, né? Porque ele não tem o conhecimento ou a revelação de Deus na vida dele, né? Ele pode até ter algum ponto ali do entendimento cultural, intelectual, de que algo é errado, tal, mas nós vemos que a revelação de Deus mesmo, que é aquele que nos orienta, nos conduz, que está nos direcionando, né? Ele não tem, é onde ele acaba se perdendo. Legal. Tem um versículo muito interessante, pastor, que Paulo está dando uma bronca aos Coríntios, 1 Coríntios 15:34, ele diz assim, ó: como justos, recuperem, entendem isso, irmãos? Presta atenção. Recuperem o bom senso e parem de pecar, pois alguns que não têm o conhecimento de Deus, digo isso para a vergonha de vocês, né? Paulo está falando que as pessoas que perderam o bom senso, que estão pecando deliberadamente, não têm o conhecimento de Deus, né? Porque eles não sabem o quanto que esse pecado, né, inflige a Deus, né? Chega um mau cheiro a Deus, né? Suja a Deus, né? Então Paulo tá dando essa bronca aqui aos Coríntios: parem de pecar e recuperem o bom senso, né? É algo que as pessoas se tornaram como animais, né, pastor? Pessoas que pecam e é como se você vê verdades declaradas na Bíblia, algo que a Bíblia é enfática, condena. Hoje fala, não tem nada a ver, deixa seguir, tá tudo certo, não é bem assim, vamos relevar, né? Tanto é que hoje o que tem sido dito até em meio ao que se dizem cristão, né, a Bíblia precisa ser moldada em alguns pontos que não encaixa com o que nós estamos vivendo hoje. É verdade. Mas é exatamente o que vai acontecer. É o que vai acontecer. Cada vez mais vai haver uma discrepância. Né? Isso. Não vai encaixar. Vai ficar mais evidente. A Bíblia diz que nos últimos tempos o sujo vai se sujar mais ainda e os santos vai se santificar mais ainda. Então vai haver como se chegasse agora uma bifurcação, né? Sim. Não tem como mais andar ali junto. Vai haver uma oposição bem clara e onde as pessoas vão ter que tomar uma decisão, né? Isso. O que a gente está querendo dizer, irmãos, é que assim, esses pecados que as pessoas vêm cometendo por falta de temor a Deus vai chegar num nível de normalidade tão grande, vai chegar num nível onde vai ser tão normal, tão comum, né? Vai ser algo que vai ser tão diário, tão exposto à nossa frente, que vai ser, se você olhar assim, esse é um absurdo tão grande que está todo mundo fazendo e não afeta em nada. Você vê, começa na própria maneira como o sistema está doutrinando as pessoas, né? Você vê comerciais de televisão, séries, filmes, né? Você vê que passa uma maneira totalmente diferente como algo normal, algo que pode praticar. É o que está sendo falado agora. É o novo normal. Agora é assim. Sim. Você tem que se adaptar com isso. Verdade. Só que a questão a Bíblia diz que nós temos que amar as pessoas, mas nós não podemos concordar com o pecado. Correto. Então a gente tem que respeitar no sentido do amor. Agora, a sua convicção
com a prática, ela tem que ser aquilo que a Bíblia diz que tem que ser. Vamos prender um jogo, entendeu? Então, Jesus ele disse assim: eu não vim para condenar o mundo. Então, Jesus, você não vê Jesus apontando o dedo na cara de ninguém. Você fez isso, você é isso, você é aquilo. Não. Jesus ele veio trazer a verdade. E a pessoa escolhe. Você vê que Jesus ele andava com os pecadores, com aqueles que eram doentes, jogados para fora. A sociedade excluía aquelas pessoas. Ele andava com aquelas pessoas. Ele não julgou ninguém, porque essas pessoas já sabiam, mas ele veio trazer a verdade e a solução. Então, na verdade, é assim que nós temos que proceder. Temos que amar a todos. E a pessoa ela vai escolher se ela quer pecar ou se ela quer. Se ela entender o que Jesus fez, quem Jesus é, e o que ele deixou para nós, ele vai escolher segui-lo, ele vai ser livre de tudo isso. Eu digo o seguinte, que nem todos vão ser curados. E essa cura, eu estou dizendo da relação à alma. Né? Acho que é 1 Coríntios capítulo 3, fala que dá uma sensação de a pessoa ela se salvou com as portas batendo nas suas costas. Quase pegou. Não teve tempo para cura, para restauração, sim, mas foi salvo. É o que importa. Você entendeu? Então é o que nós vamos, às vezes, presenciar nos dias de hoje. Legal. Né? Então, às vezes, e para isso nós vamos ter que amar as pessoas. Não posso, eu sou cristão, a pessoa faz tal coisa, eu vou virar as costas para ela. Não, eu tenho que amar, porque a demonstração de amor que Jesus fazia é que quebrava barreiras, sim, objeções, sim, né? Às vezes a pessoa estava ali armada e Jesus ele amou, que era uma demonstração dos próprios olhos dele para aquilo, e fez com que a pessoa o recebesse, e é onde ele pôde transformar a vida dele, né? Muito bom. Isso é muito importante. Então, o conhecimento de Deus, né, pastor, para a gente finalizar, é algo que é de suma importância em todos os aspectos da nossa vida, tanto moral quanto civil, como sociedade, como no relacionamento com o próximo, como a maneira como a gente vai conhecer a Deus, né, a vontade de conhecer a Deus através da Bíblia, através do que Jesus fez. Então, o conhecimento de Deus, irmãos, é a chave, dizendo assim, é a estrutura, a base para você não achar as coisas que vão acontecer erradas normais, né? Porque se você não tiver o conhecimento de Deus, se você não tiver Deus falando ali no seu ouvido o que é o errado, você vai fazer e para você vai ser normal, né? E a grande erro, ou perigo, né? É as pessoas observarem a massa, né? A grande multidão, né? Sim. Nós não podemos agir dessa forma, a gente tem que olhar para a palavra, exatamente, olhar para Jesus, né? E aí a gente vai encontrar em nós mesmos, né? Erros, não vamos encontrar em nós mesmos, coisas para mudar, para lutar, mas é exatamente isso que Deus quer fazer em nós. Exatamente. Porque aquele que estiver lutando todos os dias, né? É o que vai prevalecer até o final. Porque nós somos imperfeitos, mas nós não podemos abrir mão. Temos que lutar. Todo dia é uma batalha contra o pecado. E é exatamente isso que Jesus ele quer. Aquele que luta contra o pecado diariamente recebe então a justificação de Jesus, porque ele está demonstrando, eu não quero isso. Então aquilo que falta para mim, que é o quê? O sacrifício de Jesus, ele vem na minha vida e me isenta, me purifica e me traz ali aquele resgate, né? E esses benefícios são presentes na minha vida. Então, porque não adianta, não é algo somente de boca, intelectual, eu creio, não. Esse crer é demonstrado nas suas atitudes, no dia a dia. Verdade. E Deus, ele conhecendo o coração, ele vê isso, então os benefícios da cruz são então presentes na sua vida. O que diz lá, aqueles que estão em Cristo, eles nenhuma condenação há para aqueles que andam. Sim, esse andar é isso, lutar a cada dia, confrontar, às vezes ser sincero, Senhor, eu sei que é errado, mas eu não estou conseguindo, ajuda. É assim, você não pôr uma pedra, não virar as costas para o problema, mas que Deus está vendo. É você interagir com Ele, e isso que Deus ele
ele prioriza, né? Tanto é que a gente vê isso na própria vida do publicano, né? Ele falou assim, eu não sou nada, né? Sem nem eu preciso de ti, Senhor. Não tem nem palavra. E isso aí a Bíblia diz que ele saiu daquele culto justificado. Exatamente. Então, irmãos, o que a gente tira por base dessa pequena ideia da teontologia, no estudo de Deus, que é assim, se você chegou a um nível de conhecimento de Deus, não é o suficiente. Procure mais, busque mais, porque como Paulo diz, vai chegar um tempos difíceis, né? Então, o quanto mais você conhece a Deus, o quanto mais você tem um entendimento de Deus, mais você vai se identificar como pessoa, mais você vai voltar ao original e mais livre dessas armadilhas, né? Dessas falsas ideias, dessas heresias que vai cair na sua mente e vai te confundir, porque vai chegar um tempo, né, pastor, que se a pessoa não tiver o conhecimento de Deus, como nós estamos falando aqui desde a outra aula e nessa, não tiver o conhecimento de Deus, uma base, para ela vai ser normal e não vai ter o que mudar na cabeça dela que isso não é normal, né? Então, se você não tem conhecimento, vamos supor assim que você tem o conhecimento de Deus nível 1, né? Coloque como meta, não, até o final do ano eu vou buscar o conhecimento de Deus nível 4, nível 5, o livro de Ezequiel fala lá, na hora que o profeta pôs os pés, né? Sim. Aí ele falou assim, acho que já tá bom, né? Daqui a pouco veio o homem com a vara de medir e chamou ele para ir mais fundo, né? Até que as águas se tornaram imensas, né? Ele não podia controlar. Não tinha controle. E eu penso assim, quanto tempo que eu tenho que estudar de Deus? Você vai estudar até o dia que Jesus vier te buscar. É verdade. Então, se eu buscar todos os dias aprender de Deus, uma certeza eu tenho. Eu nunca vou conhecer tudo de Deus, mas outra certeza eu tenho, que eu vou conseguir permanecer até o final. É verdade. Então, João diz, né, que o que é a vida eterna? A vida eterna é conhecer e prosseguir em conhecer, né? Então, eu acho que Deus é um ser que é tão magnífico que a gente vai precisar de uma eternidade para poder conhecer a face dele. A gente vai ficar anos e anos e anos só na superfície do caráter dele, né? De tão sensacional que é esse ser. Então, irmãos, procure buscar o conhecimento de Deus, que é de suma importância tanto na sua vida acadêmica, na sua vida pessoal, na sua vida profissional. O seu conhecimento de Deus vai te guiar a tomar as decisões certas, né, pastor? As decisões corretas, as suas opiniões certas, o lado que você tem que ficar da bifurcação quando vem chegar até você, né? Já está abrindo, né? Já está abrindo, é verdade. Então, o conhecimento de Deus é de suma importância para a pessoa que se diz cristã. Se você se diz cristã e não tem o conhecimento raso, superficial de Deus, a gente te convida, né, a assistir a aula passada, essa aula, e busque na Bíblia, busque em artigos. Cada dia Deus revela um pouquinho. É verdade. Então, cada dia é um novo dia para Deus te revelar. Às vezes um versículo só você vai ler 3 vezes e vai ter 3 revelações diferentes do caráter de Deus para você, né? Então, busque o conhecimento de Deus, irmãos. Não fique sentado nesse conhecimento que você tem, que pode ser que chegue um tempo que esse conhecimento pode ser raso. Vai faltar, né? Vai faltar. É como o alimento que eu necessito a cada dia para que o corpo seja fortalecido, né? Se eu vou reduzindo, ou eu tiro, lá uma hora eu vou ficar fraco. Né? Vou ficar fraco. Isso aí. Então, nós estudamos na aula passada, nessa aula, sobre a teontologia. Vimos que Deus é um Deus único, que Ele se revela na criação, se revela através da Bíblia, através de Cristo, é a revelação máxima dele, né? Ele tem os seus atributos, os comunicáveis, os seus comunicáveis, a importância de você conhecer a Deus e não, né, o que implica na sua vida, o que vai degradar na sua vida do conhecimento de Deus ou não. Então, pastor, eu entendo que esse conhecimento de Deus é o pontapé inicial. A partir daqui, né, que esse conhecimento de Deus vai trazer fazer toda a diferença na vida de cada um. Toda a diferença. E assim como muitas pessoas, quanto mais você que gosta de ler e de estudar, quanto mais você conhecer a Deus, você vai ficar mais fascinado das doutrinas dele, das faces dele, da salvação, né, do plano de salvação, de tudo o que ele vem feito para nós. Então, a gente fechando aqui essa segunda aula de teontologia, do conhecimento de Deus, a gente pode até fazer mais pra frente, né, pastor,
uma aula presencial na igreja, né? Com 3, 4 horas, de como fazer como se fosse um seminário, né? Várias pessoas, fazer igual o Paulo, pregar 5 horas seguidas, né? Sobre teontologia, que tem muito aspecto do caráter de Deus que a gente pode estudar, que vai fortalecer a nossa fé, né? E ajudar a nossa caminhada cristã. Isso aí, pastor. Obrigado mais uma vez. Pouquinho, Deus te abençoe. Deus abençoe a todos vocês que estiveram conosco aí em mais essa aula, né? Isso aí. E vamos prosseguindo. Vamos prosseguir. Compartilha com o seu amigo aí, para ele que não tem esse conhecimento de Deus. Isso é um modo de evangelizar, né, pastor? Se você não tem aquela vergonha de falar de Deus pro seu amigo, hoje em dia tá fácil, né? O WhatsApp, você só mandar uma mensagem, compartilha. Às vezes não precisa nem falar, você manda uma mensagem e depois pergunta se ele leu. Né? Você leu, você viu isso aqui, entendeu? Então é um modo de você evangelizar, compartilha com o seu amigo da escola, da faculdade, o seu vizinho aí, que ele possa ver esse vídeo e entender um pouco mais, né? Isso aí. Se tiver alguma dúvida, deixa nos comentários, procure o pastor, procure o seu líder, procure o grupo da Igreja das Perguntas Bíblicas, que a gente vai responder aqui com a maior alegria no rosto, e que a gente mais aqui é que todo mundo esteja na mesma linha de pensamento, né? Amém. Amém? Deus abençoe vocês e até a próxima. Deus abençoe a todos vocês.